Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos nos preparando aí para o... Boa noite pessoal, a gente está nós estamos nos preparando aqui para uma live que vai ser uma bênção. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Micheline Medeiros. Um beijo, amiga. Leonaia, Keila, Deus te abençoe. Obrigado, gente. Hoje teremos a participação de uma amiga, irmã em Cristo, médica, a doutora Débora Brandão, que vai estar comentando, tratando de um assunto importantíssimo para o nosso tempo. Boa noite, Deus abençoe, a paz do Senhor. Boa noite, Miriam, boa noite, gente. Boa noite, paz do Senhor, Miriam, irmão John, Rejane, paz do Senhor. Débora, doutora Débora, oi. Gente, vocês estão ouvindo direitinho? Oi, boa noite, doutora, paz do Senhor. Boa noite, paz do Senhor. Fiquei meio enroladinha aqui um pouquinho, mas deu certo, graças a Deus, né? É um prazer ter a irmã com a gente, né? Eu sei que seu coração aí está vibrando de alegria para trazer, e o meu também, estou muito ansiosa, né? Falei para minhas irmãs, amigas, falei, gente, é um tema muito importante, vocês não podem perder, né? E eu sei que Deus tocou no seu coração esse tema, né? Também senti de Deus trazer e chegou na hora certa, né? No tempo certo. É verdade. Eu agradeço pelo convite. Também é uma honra estar aqui falando sobre esses assuntos. Eu nem gosto de falar desses assuntos, nem gosto de falar, né? Sobre a palavra de Deus, essas coisas, né? Amo! Muito bom, né? Falar de Jesus não tem, Muito bom. né? Não tem, né? Não tem nem como dizer assim, que é o melhor, porque não tem nada melhor. Não existe, né? É verdade. Eu vou deixar você à vontade para comentar, mandar um abraço para você aqui. Muita gente. Obrigado, Leonardo. Adriele. Manda um abraço para você, doutora. Obrigada, outro. Vamos dar uns segundinhos para algumas pessoas mais entrarem?
É bom. mais uns, né, dar mais uns minutinhos, né? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né, que Deus nos direcionou, que é a saúde das emoções, né? Porque tudo começa nas emoções, né? Todo acontecimento, tudo que existe antes foi um pensamento de alguém, né? Então é muito Sim. importante falarmos sobre isso e discorrermos sobre isso. E aí vou falar, gente, se você quiser deixar perguntas, né? No finalzinho a gente pode responder. Você pode deixar onde você prefere. Rosinei, você prefere que deixe aqui na interrogação ou você prefere que escreva no comentário a pergunta para a gente responder depois? Se for muitas perguntas, é melhor depois, né? Mas quem quiser perguntar, às vezes a pessoa quer a resposta É, rápida, né? não, vamos pedir então para as pessoas ir colocando um pouquinho mais para o final, né? Que aí a gente Sim. pode. Entrando mais gente. Oh, obrigada. Obrigada aí, Lucas, pela presença. O Lucas é que eu fiz a live ontem com ele. Ai, que bênção, que bênção. Obrigado, viu? Então, Entrando. gente, vamos começar a introduzir nesse assunto, né? O tema escolhido foi a saúde das emoções. E esta frase que nós colocamos no anúncio da live, né? Que navegar é preciso. Eu estava estudando a lição da escola dominical que eu dei aula esse domingo, e aí nós falamos sobre a tempestade no barco, quando os discípulos estavam e Jesus tinha ido para orar e falou para eles subirem no barco e, e aí aconteceu aquela tempestade, aquela que Pedro, né, foi ter com Jesus, chegou a dar alguns passos sobre as águas e tal. E aí o título daquela lição era daquele trecho ali que eu estava estudando, era navegar é preciso. E aquilo fez um link com esse assunto. Por quê? Porque quantas vezes na vida, vamos fazer uma comparação assim. A nossa vida seria como se a gente estivesse andando, né, numa embarcação e nós vamos caminhando ali nas águas, né? Nós vamos ali andando no mar. E aí tem momentos que vai ter uma leve brisa, né? E aí vamos prosseguir tranquilamente. E vai ter momentos que as águas vão balançar um pouco e aí vão precisar ficar mais firmes. Então, eu vim trazer alguns princípios sobre isso. Como que nós devemos proceder nessas situações da vida. Então, vou elencar 3 pontos. Vamos falar sobre cuidar dos pensamentos, cuidar dos hábitos e cultivar a esperança. Por que nós devemos nos preocupar em cuidar dos pensamentos, né? Eu fui verificar a origem da palavra pensamento, eu adoro a origem, a etimologia das palavras. E a origem da palavra pensamento vem do latim pensare, que significa pesar algo, colocar algo na balança, dar um peso para algo. E Olha só. os nossos pensamentos nada mais são do que isso, né? Nós vamos dar importância Sim. a algumas coisas ou outras, vamos dar mais peso para algumas coisas. E sobre os pensamentos, como que nós devemos fazer para nós termos pensamentos que nos ajudem, que nos auxiliem na caminhada da nossa vida e na caminhada com Deus, que é uma coisa só, né? Porque todas as coisas são sobre Jesus, né? Lá em João, capítulo 1, eu amo esse primeiro capítulo, que vai dizer que por ele todas as coisas foram feitas, sem ele nada que foi feito se fez. E então tudo deve passar por Deus, tudo deve passar por Jesus, pela opinião de Deus, pela aprovação de Deus. E aí nós aprendemos ali em Josué capítulo 1, que eu também gosto muito
dessa passagem, né? Que quando Josué ganhou a missão de nada menos que substituir Moisés. Imagina. Quem queria essa Que missão? missão, né? Que missão, meu Deus. Ninguém queria essa missão, né? Mas ele foi lá, que Deus estava com ele. Então, nesse primeiro capítulo, depois eu convido vocês a lerem. E aí Deus fala para ele, né? Se meditares dia e noite, né? Nas minhas palavras e tal. E aí eu me recordo dos Salmos 1. Esse salmo é muito lindo, que ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se deleita no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas Sim. tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que fizer prosperará. Então, meditar aí é você pensar naquilo, mastigar aquele pensamento na palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus diariamente, mesmo que a gente não tenha muito tempo para fazer uma leitura extensa, nós precisamos, porque a palavra de Deus é o alimento do espírito. Então, nós precisamos cuidar da mente, nós precisamos cuidar do físico e nós precisamos cuidar do espírito também, senão o espírito fica fraco. E o espírito ficando fraco, o resto todo vai perecer. Prejudica tudo, fica Prejudica tudo, prejudica as tudo. decisões, prejudica tudo. E então, nesses Salmos primeiro, ele diz, o salmista diz para meditarmos dia e noite na palavra de Deus, porque ali nós vamos encontrar sabedoria, ali nós vamos encontrar direcionamento. Então, nós devemos escolher os pensamentos. A escritora e palestrante Joyce Meyer, eu gosto muito dela, ela é muito sábia e ela tem muitas vivências, né, com Deus. E ela passou muitas coisas na vida dela e ela diz assim, que nós devemos escolher os pensamentos como se fosse numa prateleira do supermercado. Como? Que o pensamento ele chega na sua cabeça, né? Mas nós temos capacidade de não deixar ele fazer um ninho e se instalar ali. Então, a Bíblia nos diz o quê? Para levarmos todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, se aquele pensamento que nós tivemos, ele não estiver conforme a palavra de Deus, nós não devemos deixar ele fixar na nossa cabeça e produzir atitudes e sentimentos. Então, vamos dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa está lá na internet, está lá navegando no seu momento de folga, né? E aí ela vê algumas coisas e ela começa a se sentir mal com a vida dela, né? De repente ela começa a comparar com a vida de alguém, né? Que na rede social a pessoa só mostra as coisas bonitas e tá correto, ninguém vai mostrar os problemas, né? Só que às vezes as pessoas tomam isso como se fosse verdade e ela compara o palco do outro com o bastidor dela, né? E aí gera muitos sentimentos de baixa autoestima, né? Quantas pessoas eu lido, eu atendo muitos adolescentes que estão com baixa autoestima. E hoje em dia, muito mais do que 5 anos atrás. Porque hoje em dia a Sim, questão das redes assustador. sociais estão mais intensas, né? E os procedimentos estão mais avançados e tal. E o aperfeiçoamento da imagem, os filtros, está tudo, né? E aí a pessoa compara, de repente, aquela pessoa que está ali cheia de filtro com ela mesma quando ela acorda de manhã, no espelho, né? Então, Sim, cuidar dos pensamentos também é cuidar dos pensamentos sobre si mesmo, né? Porque a Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o futuro ao qual ansiamos. Então, os nossos pensamentos sobre nós mesmos também devem ser pensamentos de paz. Então, se em algum momento nós tivermos algum pensamento sobre nós que critique, como é que eu vou dizer? Que queira diminuir, né? A criação de Deus que somos nós e filhos de Deus aqui que somos nós, estamos conversando, nós não devemos permitir que esse pensamento frutifique, que esse pensamento
prossiga dentro de nós, né? Porque o inimigo das nossas almas, o Satanás, ele não pode acessar diretamente a nossa mente, mas ele pode lançar setas, né? E a origem da palavra demônios é seres de informação. Então, o diabo, ele vai tentar mandar informações na mente da pessoa contra ela, contra aquilo que ela tem que fazer. Porque se ele ataca a mente da pessoa, ela para de fazer o que tem que ser feito, ela não tem força para fazer as atividades, para estudar, para trabalhar, para cuidar da sua vida, da sua saúde, do seu relacionamento, né? Então, ali, pela mente, o diabo consegue fazer muitas coisas na vida da pessoa. Então, nós devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, por esse motivo. E eu tenho uma frase... Perdão, pode falar. Pode falar. E outra coisa, o maior problema é que as pessoas não leem a Bíblia. Então, o que acontece? Como o nosso adversário, ele tem usado dessa ferramenta, né? E tem atingido a muitos, né? Por quê? É como você falou, a mente da pessoa tem que estar em alguma coisa, mas as mentes estão vazias. Por quê? Porque elas seguem pessoas vazias. Isso. Né? Muitas assim se inspiram, né, em pessoas, como você falou, da internet, que tem uma vida totalmente diferente daquela que está na mídia. Né? Daquela que está ali na internet, vê todo mundo feliz, sorridente, dá a impressão que a pessoa não tem problema, que a pessoa é diferente. Né? Aí o que acontece? Hoje em dia as pessoas, infelizmente, entristecem e é uma realidade. Não leem a Bíblia. Olha o tanto de pessoas que se diz servos de Deus, evangélicos, não leem a Bíblia. Não leem. Não leem. Aí o que acontece? O diabo joga uma seta lá, a mente da pessoa já não tem nada, já não tem... levanta de manhã, um versículo, não tem nada. Dormiu, isso. Ainda dorme tarde, fica na internet, no outro dia vai, sai uma pessoa estressada, uma pessoa que, como você falou, se olha no espelho já de manhã, não tem nada ali, não tem nada no coração, não tem nada na mente. Então é necessário meditar na palavra de Deus. Pelo menos um versículo, gente, porque tem gente que fala, olha, eu não tenho tempo, eu estudo, eu trabalho, eu faço faculdade. Gente, mas 5 minutos. 5 minutos. Você pegar ali e ler um versículo, aquilo vai ficar no teu coração. Vai chegar uma hora, como você falou, as tempestades da vida. Nem todo dia vai estar, é um dia bom. Vai ter dia que você vai precisar da força de Deus. Josué, como você falou, imagina o impacto que Deus falou. Imagina chegar para você vai substituir uma pessoa, né? E eu creio que ele teve esse impacto porque Deus animou ele, disse, né? Não temas, eu serei contigo. Então ele estava receoso, né? Verdade. Porque, né? Moisés, mas é assim mesmo, como você está falando, precisa meditar. Não meditar na palavra de Deus é a gente ir para a guerra sem armadura, né? Porque a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Então, quer dizer, se precisamos de arma, quer dizer que estamos na guerra, certo? Sim. Então, nós precisamos buscar em Deus, no autor, em consumador da nossa fé, buscar em Jesus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela é um livro que não é um livro comum. Porque quando você começa a ler, você não vai sair da mesma forma que você entrou, porque aquilo ali é algo espiritual, que vai sondar a tua mente, teu coração, teu espírito e nas divisas da sua alma. É algo realmente transformador. Para transformar não precisa ter grito, ter nada. Precisa de ter palavra de Deus que é poderosa. E ela é a espada do Espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, nós vamos para a guerra do dia a dia, para a vida, sem a espada. Não pode, né? Não pode. Então, por isso muita gente está perdendo a guerra, né? Está perdendo a guerra, porque, querendo ou não, mesmo você sendo evangélico ou não, viver aqui é uma batalha.
né? Você luta contra seus pensamentos, né? Você tem que todos os dias se levantar e ir para a batalha, né? Do dia a dia, enfrentar pessoas fáceis, pessoas maravilhosas, mas tem dia que só Deus, né? Você sabe? A gente enfrenta cada uma. Esses dias eu falei pro pessoal assim, olha, gente, a felicidade é contagiosa, sim. Você fica perto de uma pessoa alegre, você pode até estar triste, mas você perde uma pessoa alegre, que tem Deus, aquilo te contagia. E pessoas mal-humoradas, de baixo astral, também contamina e como, É verdade. né? Então, a gente vê aí as pessoas tudo de mau humor, tudo cabisbaixo, ninguém tem paciência com mais ninguém, não é tolerantes, né? No trânsito, tudo quanto é lugar, gente, é impressionante. Então, é falta realmente de se posicionar, né? Na palavra de Deus, com os pensamentos, principalmente com os pensamentos. Essa questão do posicionamento que você lembrou muito bem é muito importante, do nosso posicionamento diante das circunstâncias. Então, eu falei sobre os pensamentos que nós temos sobre nós mesmos e nossos pensamentos sobre os acontecimentos. Nós temos que pensar em dois pontos nos pensamentos perante as coisas que nos acontecem, que muitas coisas nos aborrecem, né? Que nós não vivemos numa bolha e nem queremos viver, né? Nós precisamos de pessoas na nossa vida. E aí, nós devemos buscar os gomos do espírito, né? Que o fruto do espírito, que a gente tem que. O fruto a gente pega na árvore, não é? A gente tem que pegar o fruto ali e comer. Então, esse aí ele não vai cair na sua cabeça. Esse aí a gente tem que buscar. E uma dessas formas é através da leitura da Bíblia, que é mansidão, temperança, né? Longanimidade e tal. E a nossa. Obrigada, Márcia. Márcia comentou. Obrigada. O nosso posicionamento perante as coisas deve ser levado também para a opinião de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Então, nada vai acontecer na nossa vida sem a permissão de Deus, sem a assinatura de Deus ali para permitir, né, ou para fazer aquilo. Então, nós devemos nos lembrar, diante das circunstâncias, que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não para o bem de todos, para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aí, nós temos que lembrar dessas coisas também para não termos o posicionamento de aborrecimento, de ser desagradável de repente, né? E a vida das pessoas, né, já está tão assim complicada, né? Então, de repente, uma simples gentileza já facilita, né, para aquela pessoa. E então nós precisamos tomar cuidado com os pensamentos também. Por quê? Porque esses pensamentos, eles vão virar hábitos, eles vão virar atitudes. Um pensamento vai virar uma atitude. E as atitudes que são repetidas, elas são o quê? Hábitos, né? E qual a importância da gente cuidar dos hábitos? Que todas as coisas muito importantes, todas as grandes coisas que existem na nossa vida, no mundo, elas vieram de processos demorados, lentos, de construções tijolo por tijolo. Aquele prédio enorme que a gente vê ali na Avenida Paulista, com muitos andares, ele um dia foi um tijolinho que subiu ali. E naquele processo ali de colocar um tijolinho por tijolinho, né, naquela demora ali, naquele hábito ali, naquela rotina, que muitas vezes a gente vê falando mal da rotina, né? Tem até um livro, quando eu era adolescente, eu até fui numa peça de teatro da atriz Elisa Lucinda, que foi ali em Volta Redonda, que chamava-se Pare de Falar Mal da Rotina. E ali nessa peça aí, eu aprendi o seguinte, que a rotina, ela é muito importante, porque tudo de importante que existe veio de uma rotina, né? A família, ela veio de uma Sim. rotina, uma convivência ali, né? Um casamento, ele veio de uma rotina do relacionamento ali, né? Do namoro. Tudo de importante vem de uma rotina. O diploma ali que o estudante pega ali no final do ensino médio, ele veio de uma rotina de anos de estudo. Então, as coisas importantes vêm de rotinas. Assim também a nossa saúde, a nossa rotina, aquilo que a gente faz mais frequentemente é que vai pesar. Então, aquela alimentação ruim todos os dias, ela vai mandar conta daqui a pouco. Mas também aquele hábito bom, todos os dias, ele vai produzir o seu resultado benéfico para nós. E aí a gente precisa de ter o quê? Muitas vezes falta o quê?
constância. Quantas vezes eu vejo, observo, assim, eu sou muito observadora, então eu observo muito as coisas. E eu vejo muitas vezes pessoas, ela começa uma coisa e para. Aí ela começa outra coisa e para. E aí ela fica frustrada e triste. Claro que ela não concluiu nada. Mas a Tem que pessoa ter um foco, né? tem que ter um foco, tem que ter Tem que paciência, ter um foco. né? E aí a pessoa muitas vezes vai tomar a decisão de fazer a escolha, ela não fixa, não firma na escolha e vai até o fim, porque ela tomou a decisão baseada em motivos vãos, baseado de repente na opinião de outra pessoa, mas não baseou na opinião de Deus, como eu falei, que é buscar Deus, meditar na palavra de Deus, que ele vai dar resposta. Eu vou trazer um exemplo. Teve um belo dia aí, que no fim do dia eu pensei assim, nossa, hoje eu falei muita coisa, eu falei demais, fiquei muito faladeira, eu gosto muito de falar. Aí eu pensei, esse dia, nossa, hoje eu falei muito, hoje eu fiquei faladeira demais, não gostei. Aí eu fui ver o meu devocional, eu só consegui ver no fim do dia meu devocional. Aí eu fui ler a página ali do devocional do dia de manhã, o que que era o devocional? Cuidado com as suas palavras. E eu não li ele de manhã. Se eu lesse ele de manhã, eu ia ter mais sabedoria naquele dia, vigiar, né? Porque nada está solto na nossa vida, né? Deus tem controle sobre a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos povo de Deus. Então, tudo que diz respeito a nós é do interesse de Deus. Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida, né? Como eu falei na live de ontem, às vezes a pessoa pensa que tem que orar só sobre grandes coisas. Ah, eu vou, sei lá, tô com uma enfermidade, vou orar. Mas o probleminha dela ali do dia a dia, ela ainda não orou. Eu vou contar um testemunho que eu me lembrei, que aconteceu 6 anos atrás. Um dos primeiros locais que eu trabalhei como pediatra, tinha uma enfermeira e ela estava comentando que o filhinho dela estava com dificuldade de passar de ano. Era no final do ano. E ele tinha muita dificuldade de escrever redação. E aí ela falou, ai, tô triste que meu filho vai ser reprovado. A professora falou que ele não sabe escrever redação e ele tá muito triste. E aí eu falei com ela assim, olha, você já orou pro seu filho conseguir escrever uma redação? Aí ela falou, não. Aí eu falei, olha só, ela é uma pessoa que ela não era assim, cristã. Então eu ensinei pra ela, eu falei, olha, você vai orar assim, tá bom? Ensinei pra ela como ela devia orar. E falei assim, vou te ajudar também, vou orar também, tá? Para essa situação. E aí, ajudei ela em oração e ela orou também. E aí passou, eu nem lembrei mais daquilo. No mês seguinte, ela me falou, doutora, meu filho tirou. Ela falou nota lá, uma nota muito boa, sobrou ponto pro meu filho passar. Olha Eu que falei, bênção. viu? Tá vendo, senhor? É porque você orou. É porque você orou, porque às vezes a gente não apresenta para Deus, né? Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, nós devemos apresentar todas as coisas para Deus da nossa vida. Quando a gente acorda de manhã, a gente deve apresentar o nosso dia para Deus. Pedir para Deus preparar as pessoas que vão estar no nosso local de trabalho, as pessoas que vão estar conosco. Né? E Deus prepara. Nos livrar, sim, nos livrar das ciladas do inimigo. Você colocou o pé no chão, saiu da sua cama. O nosso adversário não dorme. Então ele sabe que Deus está nos dando mais um dia, ele vai fazer de tudo para atrapalhar aquele dia, né? Porém, a gente, quando a gente está ligado no Senhor e levanta de manhã, a palavra de Deus diz que aquele que teme ao Senhor, né? A palavra dele diz que o anjo do Senhor acampa-se. Então é dia e noite. Então quando a gente dorme, a gente tem segurança no sono, que sabe que Deus está cuidando. Quando nós despertamos, é Deus que nos despertou. Então tem um dia, a gente olha, para vencer um dia, nós não sabemos. O dia, vamos supor, você levanta 6 horas da manhã. Você não sabe o que vai acontecer até o final da tarde. Ou até a noite, até você chegar na sua casa. Então é muito importante. Deus tem que estar presente no nosso dia a dia. Eu oro por tudo que eu vou fazer. Orei muito por essa live. Orei para que o Senhor, né, não seja uma simples live, mas que a gente coloque, né, na nossa vida tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente aprendeu, nunca vai se repetir. Nós podemos fazer outras lives, mas essa não vai se repetir.
né? Então, precisamos colocar, né, a palavra de Deus e Deus em primeiro lugar, como nosso amigo, nosso protetor. E nós temos uma chance maravilhosa, né? Depois que Jesus morreu, nossa ligação com o Pai, né? Nós podemos ir direto ao trono da graça, chamar Deus de Pai. Olha que privilégio, né? Então, e nós, ainda mais nesse tempo difícil, né, que a gente está enfrentando, tá bem complicado, né? Mas a confiança que a gente tem em Deus, né? A gente sabe que Ele está no controle de todas as coisas. E tudo pode mudar de uma hora para outra. Então, o ser humano está perdendo tempo. Uma pessoa que levanta de manhã, vai trabalhar, volta, vai dormir, e não tem tempo, às vezes mal fala, ai Deus, obrigado, Senhor, pronto. E tudo aquilo, que os sonhos dele, né? Os sonhos, eu sonho muito, né? Ainda tenho meus sonhos, coloco diante de Deus para ele realizar, se for a vontade dele, é claro, que Deus sempre sabe, né? Deus sempre, não, Deus sabe o que é melhor para a gente. É verdade. É verdade. E sobre ainda, sobre essa questão de apresentar tudo para Deus, né? Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não é quando buscar de qualquer jeito. Não é. É quando buscar de todo o coração. E aí achará Deus. E sempre achará Deus. E achará resposta para aquela decisão que a pessoa precisa. Aquela escolha ali que ela começa e não termina. Se ela orar e esperar, ela vai tomar uma decisão que é conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí ela vai continuar naquilo ali. Certa vez eu já tive situações que eu estava achando extremamente desagradável pela minha própria vontade, falar, não quero mais esse local, não quero mais. Mas pedir a direção de Deus, Deus falava assim, fica, espera, espera. E eu ia ali igual, né, uma criança pirracenta. Não quero, mas fiquei. Aí, depois, eu tive uma boa recompensa ali naquele local. Então, a gente deve pensar, lembrar que Deus vê o que a gente não vê. Então, a gente não deve ir pelo nosso próprio entendimento. A gente deve ir pela palavra de Deus, pela oração. Deus usa muitas formas para falar conosco. Ele usa canções, ele usa versículos bíblicos, ele usa pessoas, de repente vai entregar diretamente aquela mensagem para mim. Mas ele vai responder, porque ele diz, ele não é um para que minta, ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Então, se buscou, Deus vai responder. E aí a pessoa vai poder perseverar naquilo ali, naquele hábito e ter o resultado que ele precisa daquele hábito constante ali, coisas demoradas. E nessas coisas demoradas, nós precisamos de uma terceira coisa que é muito importante, que sem essa coisa, nada vai dar certo. Sem essa coisa, vamos ver muitos projetos frustrados, que é a perseverança, que é a constância, né? Paulo disse, né, que deixando para trás todas as coisas, prossigo para o alvo. Então, para você prosseguir para aquilo que você almeja, aquilo que Deus tem para você, você tem que parar de olhar para as coisas que ficaram para trás. Porque a Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Cristo. Então, é dali para frente. E se dali para frente Deus está com você, faz toda a diferença do que antes você fazia sem Deus. Por exemplo, me lembrei da passagem, né? Quando Pedro tinha voltado da pesca, estava lavando as redes, Pedro e outros pescadores estavam lavando as redes, voltaram de uma pesca frustrada, né? Que não tiveram sucesso, e Jesus apareceu e falou para eles irem para alto mar e jogar a rede do lado direito. Jesus deu o quê? A orientação. Eles fizeram conforme a orientação de Deus. E aí deu certo. Conforme a orientação de Deus dá certo. Pescaram muitos peixes, né? Então, com a orientação de Deus dá certo. Com a orientação de Deus, vamos conseguir perseverar naquilo que temos que fazer na nossa vida. Porque nós, como seres, nós somos seres tripartidos, vamos dizer assim. Nós somos corpo, alma e espírito. Né? Nós precisamos cuidar do espírito, porque a força que vem de Deus para o espírito só encontramos nele. Então não adianta, por mais lazer que você tenha,
Se você não buscar em Deus, seu espírito vai ficar fraco. E o espírito, ele está ligado com a alma. Se o seu espírito está fraco, a alma, que muitas vezes a Bíblia se refere como coração ou mente, vai ficar fraca. Então, você não vai conseguir ter vamos dizer assim, o sucesso que você teria se você estivesse alimentando o espírito naquilo que você vai se propor a fazer, com a ajuda de Deus. Então, essas coisas estão indissolúveis. E cuidar do corpo também, né? Como nós já falamos aqui. Então, nessa perseverança aí, nós temos que pensar em quê? Eu não quero fazer isso, está chato. Mas nós temos que pensar o que a Bíblia diz sobre isso? Que nós devemos correr a carreira ou a corrida, em outra tradução, que nos está proposta. Que Deus propôs esse local para mim, Deus propôs aquelas pessoas para estarem comigo, Deus propôs esse projeto para mim. Isso está proposto para mim agora. Então, eu devo perseverar nisso aí. Até Deus falar para mim, de alguma forma, me direcionar para outro rumo. Então, antes que Deus falou, vai para a direita ou para a esquerda, não vá. Fique naquilo ali. Que você não está enxergando, mas dali pode ter algo que você está esperando, aonde você menos espera, né? E então, eu me recordo de uma passagem que eu gosto muito, que está em Josué capítulo 14, que é aquele famoso palestrante, o Rick Chester, ele sempre fala assim, orando na madrugada, Josué 14. Josué 14, Josué 14. Josué 14 é o quê? Né? Quando foi distribuída a terra ali, né? Que o Josué e o Caleb conquistaram ali, Josué deu uma terra para Caleb. E Caleb olhou para aquela terra ali, né? E a Bíblia descreve, depois vocês leem lá no Josué capítulo 14, que era uma terra que tinha várias populações de inimigos fortes e também era uma terra que estava tipo como se fosse com uma mata alta, vamos dizer assim, que ele ia ter que tipo desbravar aquilo ali, tornar aquilo, vamos dizer, civilizar aquilo ali, e ainda tirar os inimigos dali. Mas as coisas valorosas da nossa vida, elas são conquistadas dessa forma, né? Quantos anos nós ficamos na escola para a gente aprender a ler, para a gente poder fazer contas difíceis lá, né? No ensino médio e tal. Então, nós precisamos ter isso em mente, que as coisas importantes na nossa vida, elas levam tempo. E nós precisamos ser maduros, ser adultos para entender que precisamos perseverar. Porque não estamos sozinhos, precisamos lembrar a todo momento, não estamos sozinhos nessa carreira, nessa corrida aí que é a vida. Deus está conosco. E buscando a Ele vai nos dar direção, vai nos dar sabedoria, vai nos dar força quando nós precisarmos. Mas caminhar sozinho não tem jeito, é frustração. Eu amo aquela passagem que diz assim, que Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. São os ramos. Os ramos são os galhos da videira, que é a árvore de uva. Então, ou seja, nós, os ramos, precisamos da videira, que é Jesus. E ele diz no final... Está ligadinho ali, né? Sem ele... Está ligadinho. Totalmente. Devemos estar, né? E ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele, não adianta. Tudo devemos pedir para Deus. O que for da vontade dele, para a nossa vida, ele vai fazer. O que não for... ele não vai fazer, mas ele vai dar um conforto e ele vai dar uma outra alternativa que está conforme aquilo que ele tem para nós. Às vezes não é o que a gente quer, mas é algo melhor. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Certa vez eu estava dirigindo e eu estava dirigindo entre duas montanhas, como se fossem duas montanhas, assim, dois relevos altos. E aí eu não lembro, acho que eu estava ouvindo algum louvor, não sei se eu estava ouvindo uma pregação. Aí, me veio esse pensamento assim, que os pensamentos de Deus são mais altos. Então, eu imaginei Deus lá em cima, com pensamentos fisicamente altos. Fisicamente mesmo. Então, fisicamente altos, ele vai olhar para baixo ali e ele vai ver tudo. E eu ali, eu não consigo ver. Eu só consigo ver no meio daquela estrada, com aquelas duas montanhas estão me atrapalhando. Então, os pensamentos de Deus são mais altos. Eles estão como se fosse o Google Maps, né? Eles estão olhando de cima. Está vendo que nós não temos. Então, nós precisamos confiar no que ele está nos dizendo, confiar nele e no que ele nos diz. E no que ele nos diz sobre nós também. Porque durante a nossa vida,
nós ouvimos muitas coisas, pessoas pensam muitas coisas sobre nós, as pessoas dizem muitas coisas sobre nós, mas nós devemos pensar e considerar os pensamentos de Deus sobre nós. Eu tenho uma frase que um dia eu até sei, muito legal, e é assim: a minha definição de autoestima é saber que Deus te ama. Porque se Deus me ama, não importa quem não me ame. Porque o Pai, o dono de todas as coisas, me ama. Nós devemos pensar assim: se Deus nos ama, e Ele nos ama, todos que estão aqui. Porque se a gente está falando dele, é porque Ele nos chamou, nos escolheu, né? Porque Jesus nos apresentou ao Pai. Por isso que nós estamos falando sobre Ele. Então, Ele nos ama. Então, nós temos que pensar isso. Qualquer coisa que queira diminuir o valor de quem Deus ama, não deve ser considerado. E aí nós devemos prosseguir, porque com Deus nós podemos, né? Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele pode todas as coisas, não no sentido de eu posso comprar tudo, eu posso comprar tudo. Não, eu posso vencer, eu posso superar, eu posso suportar todas as coisas em Cristo, estando aderido na videira que é Jesus, como eu falei. Então, esses princípios que eu trouxe são princípios que são muito importantes para mim, são princípios que norteiam assim a minha vida, e é uma sabedoria de Deus, da palavra de Deus, porque tudo isso aqui está na palavra de Deus, que é o nosso manual. A gente não deve manusear nenhum instrumento sem manual, certo? Então não vamos manusear a vida sem o manual, que é a Bíblia. Estes suprimentos aqui para nossa mente, eles são muito importantes para o nosso dia a dia, para a gente viver com paz, que excede todo entendimento, que Jesus nos deixou essa paz. Ela não depende das circunstâncias. Então, navegar é preciso navegar com Deus. Sem Deus não é possível, não dá. Não tem como, né? E o pessoal hoje em dia também, o que acontece muito no nosso tempo hoje, é que as pessoas querem tudo, acha que tudo é fácil, principalmente o pessoal mais jovem, né? Que eles conseguem as coisas rápido, né? Pede algo para Deus, já acha que consegue ali. Não, tudo tem que ter perseverança, né? Para se formar, para concluir uma faculdade. Tudo nessa vida, né? A vida a gente tem um exemplo, eu sempre pego o exemplo do povo de Israel, né? Eles caminharam ali perseverando, mas encontraram dificuldade, sim. Esse versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque você pode enfrentar uma tempestade, você está com Deus que vai te fortalecer na tempestade. Se você estiver doente, você vai estar com a presença de Deus e você vai suportar. Então você pode todas as coisas, porque tem gente que fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acha que é porque ele pode fazer uma aventura, ele pode ganhar muito dinheiro, ele pode ser próspero, sabe? Nunca pensa que para a gente conseguir suportar algo tanto bom como ruim, tem que ter Deus. Porque tem gente que Deus dá riqueza, ele não sabe usar. Deus dá coisa boa, ele não sabe usar, acaba perdendo. Então, a Bíblia diz: posso todas as coisas. Eu posso tanto estar alegre como estar triste, eu terei a presença de Deus. Eu vou conseguir sobreviver, né? Se eu tiver o que comer hoje ou não tiver amanhã, Deus proverá, eu vou conseguir, eu vou me firmar em Deus, vou buscar em Deus e lutar para conseguir aquilo. Então, esse pensamento é desse versículo. Então, posso todas as coisas, eu posso estar doente, eu posso estar bem, eu posso ser próspero, eu posso não ser, uma hora eu posso estar empregado, outra hora eu posso passar por um desemprego, que eu vou ter essa força, né? Então, eu terei a força de Deus, é isso que se resume. Então, às vezes as pessoas leem e entendem de outro jeito. Não, eu posso todas as coisas. Eu posso ser rico, eu posso ser isso, eu posso ser o que fulano é, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos fortalece no nosso dia a dia, né? Para enfrentar. Muita gente consegue passar por problemas muito difíceis e ali está de pé. Outros não têm a mesma força,
né? Qualquer coisinha ele já, pronto, já desiste, já volta para trás, aí vem o passado, a gente tem que, o passado ficou, nós vivemos o hoje, estamos no hoje, aprendendo algo para pôr em prática amanhã. E o futuro, com certeza, Deus está lá, nos ajudando. Aí sim, a gente vai poder todas as coisas naquele que nos fortalece a cada dia. É verdade, Rosineide. E assim, eu gostaria de deixar aberto, se alguém quisesse fazer alguma pergunta, né? Colocar aí. Eu não sei se alguém colocou na interrogação. Dá para clicar na interrogação? Clica aí, que você que abriu a live, clica nessa interrogação, vê se tem alguma pergunta. Ainda não há perguntas. Tá legal. Alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal tá ligadinho mesmo, né? Então, eu gostaria É de que a gente fica assim prestando atenção, né? Ouvindo, e eu já estou guardando tudo no meu coração. Depois eu vou só anotando, né? Que nada é por acaso, né? As pessoas nunca, a gente está naquele lugar, o servo de Deus nunca está por acaso. Fala, ai, não, eu estava no lugar errado, na hora errada. Não. O servo de Deus, aonde ele está, igual como você falou, tinha lugar que você não queria estar, mas por algum motivo você estava lá. E você não sabe se através da tua vida você serviu de bênção para outro. Aquela circunstância ali estava incômodo para você, mas Deus estava trabalhando, mesmo naquela circunstância. É verdade. E esse é um assunto muito interessante, né? E falar sobre quantos testemunhos, né? Quantas bênçãos, né? A gente pode contar que foram, né? Resultado de orações, né? Que oração, a palavra oração é o quê? Que a gente aprende lá no português, oração é uma frase, né? E é falar com Deus mesmo, falar. Palavras simples, frases pequenas, muitas vezes. Não precisa ser nada muito complexo, né? E Deus está nos ouvindo a todo momento. Nesse momento, Ele está ouvindo a nossa conversa aqui, né? Então, de coração, como você falou, tem que buscar a Deus de coração. O que é de coração? É com sinceridade, com amor, né? Você chega para pedir alguma coisa para o teu pai, sempre você, né, elogia, você vai chegar de qualquer maneira? Não, né? Imagina Deus, né? E a gente não tem noção, né? O ser humano não tem noção de que quando você dobra o joelho, quando você fala com Deus, não tem limite. Deus pode fazer qualquer coisa. Olha o privilégio, né? E como eu digo assim, o risco que você corre de pedir algo impossível e receber conforme a sua fé. Não é verdade? Ele pode te dar tudo. Então, assim, uma oração feita com fé, sinceridade, mesmo que ela não tenha a resposta na hora, mesmo que Deus não responda na hora, mas com o passar do tempo, você sabe que Deus ouviu. Você sente que Deus ouviu aquela oração. E tudo que você está fazendo, você sente aquele conforto. Depois que você orou, você sente aquele conforto. Puxa vida. Né? Parece que você está tão pertinho de Deus, né? Aí você sente aquele conforto. É porque Deus ouviu a sua oração. É claro que tem momentos que nós passamos, igual os discípulos, né? E tentaram a noite inteira lá e não conseguiram. Eu creio que o ânimo deles estava bem, né? A gente fica desanimado. Acontece, né? Na nossa vida a gente fica desanimado, sim. Mas aí o que acontece? Aí eles voltaram ao mar pela palavra de Deus. Então o que acontece? Mesmo que você esteja desanimado, o que te anima e que te manda de volta? A palavra de Deus, né? E até a terra, os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então ela é muito importante mesmo. Eu sempre falo, a oração é a gente falando com Deus. E a Bíblia é Deus falando com a gente. É verdade. Muito bom, Rosineide, conversar com você, falar sobre a palavra de Deus. Foi um prazer.
Eu Um prazer agradeço sempre, né? pelo convite, né? Para mim é uma honra ser chamada para falar de Deus, porque isso para mim é um elogio. Fala assim, olha, venha falar sobre Deus. Sim. É um elogio. Então eu agradeço muito pela oportunidade. Amém. Eu agradeço também a todos que participaram, que entraram com carinho, que Deus possa abençoar cada vida, que essa palavra fique gravado no coração de cada um, né? A gente separamos esse tempo, eu creio que não foi em vão, eu creio que Deus trabalhou na vida de alguém, né? E depois também podem fazer pergunta, eu mando, né, para a doutora ou direto para ela também, né? E é assim, né? A gente é um ajudando o outro. O ser humano é assim, cada um tem o seu talento, o seu dom e um ajuda o outro, né? E eu Verdade. agradeço a todos que participaram também, a você, que Deus abençoe ricamente a sua vida, sua Amém. família, seu trabalho, e cada dia mais nós possamos receber de Deus sabedoria para a gente poder aí, né, lutar e ganhar almas para Jesus. Amém, Rosineide. Obrigada. Um beijinho. Obrigada a todos. Outro, fica com Deus, gente. Deus abençoe.